O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. A vós, Senhor. Você vai tomando seu lugar e cantando mais uma vez. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. 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 Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos nessa segunda-feira do nosso retiro que começou na sexta, às 16 horas com a Santa Missa, e já se estende até a tarde dessa segunda-feira, de uma maneira muito especial e concreta. Deus tem nos direcionado nesses dias. Deus tem direcionado a nossa caminhada e nos provocado a dar uma resposta diferente. A dar uma resposta diferente nesta vida, na nossa caminhada aqui nessa terra. É nele, é em Cristo, que todas as coisas vão sendo restauradas. Nós estamos num período chamado Carnaval, onde tem muita festa espalhada por aí, mas a gente precisa entender que, como o Padre Marcelo dizia ontem, né? Até numa entrevista que ele deu lá embaixo, depois ele mencionou um pouco aqui na homilia, esta festa foi criada pela igreja. Carnevale é a palavra de origem, exatamente porque nós vamos entrar na quarta-feira na quaresma, então fazia-se a festa da carne, não dessa carne aqui, da minha fraqueza carnal, mas a carne bovina, suína, que a gente se abstém, alguns se abstêm durante o tempo da quaresma. Então fazia-se uma festa e ali comia a carne, lembrando que a partir daquela quarta-feira não se comeria mais a carne. Só que
o profano engoliu o sagrado. E hoje é muito maior a realidade da festa da carne no sentido da carnalidade, e também num sentido um tanto quanto pecaminoso, tem estado mais em voga do que aquilo que foi criado. Também, às vezes, as festas das nossas paróquias, dos santos, às vezes perdem um pouco da característica do sagrado, porque o pessoal quer fazer aquelas festas na rua, com bebedeira, com show secular, e aí vai mais gente na festa do mundo do que na novena da paróquia, ainda mais dependendo do show, da festa que vai ter. Então o profano que sempre fica tentando engolir o sagrado e tirar o essencial e ficar no acidental. Mas, pela graça de Deus, há mais de 20 anos atrás, o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Habib, teve a inspiração de começar aqui em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, o que nós chamávamos e chamamos ainda de rebanhão, que era um retiro de carnaval. E a partir dessa iniciativa começou a se espalhar pelo Brasil um processo de restauração desse tempo, de recuperação, de trazer de volta o sagrado e de dar uma oportunidade para o povo católico. Mas também existem os retiros aí dos nossos irmãos evangélicos, que também nesse período estão de retiro, meditando na palavra, mas isso tem se espalhado cada vez mais para ser uma oportunidade para nós vivermos aquilo que verdadeiramente é a essência, voltarmos para o sagrado, para aquilo que Deus quer fazer em nós e operar em nós. E você fez uma belíssima escolha. Mas antes eu queria que você aplaudisse essa iniciativa que começou há mais de 20 anos atrás e que tem se espalhado aí pelo Brasil. E louvado seja Deus por aqueles que abraçaram essa ideia. A Renovação promove em tantos lugares também os retiros e os outros movimentos. É um momento de graça, onde Deus quer operar na nossa vida. Mas dentro dessa caminhada espiritual do nosso Vem Louvar, o Senhor tem nos provocado a nós mergulharmos profundamente a nossa vida, e com isso nós não termos medo de nos questionarmos sobre essa finalidade da nossa vida, da nossa existência, aqui sobre essa terra, e sobre o nosso fim, o último. E eu queria usar uma linguagem para você que está aqui, você que me acompanha de casa, e depois que você que vai ter acesso a esse conteúdo dessa homilia. Nós estamos aqui para entender que, como cristãos, nós precisamos gerar um impacto na nossa geração, pela nossa vivência e pela nossa coerência como cristãos. E a isso eu dou o nome de trazer para a terra o padrão celestial. Vivemos aqui o padrão do céu, aquilo que nós rezamos no Pai Nosso. Aqui seja feita aqui na terra a vossa vontade como no céu. Que a vontade de Deus aconteça aqui na terra. E a liturgia de hoje, antes de eu começar o outro pedaço do meu raciocínio, e a maneira dessa vontade de Deus acontecer aqui na terra, no meio de tudo aquilo que nós vivemos hoje, essa vontade de Deus se aplica através da minha vida e da sua vida. Fala para quem está do seu lado: Deus conta com você. Dá um sorriso para ele e diga: Deus conta com a sua coerência, com a sua busca incansável por Ele, para que essa geração, fala para ele, para que essa geração, para que esse tempo seja marcado pelo povo escolhido de Deus, que tem a missão de ser sal e de ser luz nessa terra. Estende a mão para ele, fala assim: combinado? Vamos junto? Vamos à luta? Então aplauda esse irmão aí que está aceitando o convite. A liturgia dessa segunda-feira, da 8ª semana do tempo comum, ela é um convite para nós vivermos esse grandioso desafio. Para mim e para você.
Um convite a nós caminharmos no sobrenatural, numa busca constante da verdade, para que nós vivamos uma vida no Espírito, para que nós tenhamos a coragem de arriscar, e arriscar tudo, arriscar a nossa vida, nesse projeto lindo, do reino de Deus que vai acontecendo aqui nessa terra, aqui nesse mundo, nesse momento, onde nós vivemos, onde nós experimentamos, onde o Senhor nos convida, nesse tempo, a viver essa experiência desse rio de água viva que brota do coração daqueles que têm sede. Quem tem sede, vem a mim e beba, e eu farei brotar do vosso coração rios de água viva. A experiência desse Espírito, a experiência do Espírito que nos faz livres do jugo da carne, que nos faz vencer as nossas limitações. E quando nós olhamos as nossas limitações, olhamos as limitações da sociedade, olhamos para nós mesmos, às vezes a gente fica pensando, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Amanhã, na terça-feira, ou aqueles que vão embora amanhã, ou os que vão na quarta, o retiro está acabando e você vai voltar para a realidade, para a sociedade, para o seu trabalho, para a sua família, para a sua cidade, para a sua comunidade paroquial. E você olhando para a realidade que você deixou lá, que provavelmente não tenha mudado muita coisa, você se depara e fala assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Mas hoje nós ouvimos Jesus dizendo aos discípulos, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Coloca a mão no seu coração e diga comigo, eu creio, Senhor, que para o Senhor tudo é possível. E é possível que eu seja diferente, que eu faça a diferença, que eu viva coerentemente a minha vida, que eu seja testemunha do Senhor, onde eu estiver. E eu sei que esse impossível, o Senhor quer realizar na minha vida, fazer de mim testemunha, fazer de mim sinal, fazer da minha vida um sinal de contradição nesse mundo. E eu te peço, Senhor, realiza o impossível na minha vida. Coloca a mão em quem está à sua direita e diga, realiza, Senhor, o impossível na vida desse irmão, dessa irmã. Faz com que ele seja verdadeiramente, nessa geração, aquilo que o Senhor sonhou, aquilo que o Senhor desejou. Faz o impossível, retira o medo, a insegurança, faz com que ele consiga andar no caminho certo, na sua palavra, no caminho dos seus ensinamentos, para que ele seja resposta nessa geração, e para que essa geração reconheça que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela transforma, e ela modifica, e ela santifica a vida do homem moderno, de cada um de nós. Amém. Que esse irmão, que esse irmão seja um grande sinal profético nessa geração e nesse tempo. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir essa graça que eu sei que vai acontecer. Nós precisamos ser um sinal profético nesse tempo, nessa geração. A nossa vida precisa ser uma vida profética. E hoje, o livro do Eclesiástico, que é um livro sapiencial, revela o comportamento do Senhor e o chamamento que Ele nos faz. Olha o que o livro do Eclesiástico vai dizer: aos arrependidos Deus concede o caminho de regresso e conforta aqueles que perderam a esperança e lhes dá a alegria da verdade. Veja a alegria que Deus quer dar a nós. A alegria não a alegria da mentira. Não aquela alegria que passa depois da onda da droga, depois do porre do álcool, depois de uma noite curtida. Ele quer dar uma alegria
verdadeira. Todas as vezes que chega o carnaval, no meu coração vem uma gratidão tão grande a Deus, por Ele ter preservado a minha vida. Não preservado a minha vida dos carnavais do mundo, mas por eu ter chegado até aqui. Porque quando eu olho o pessoal lá fora, que está curtindo lá fora, não os olho com um julgamento, porque não é o meu papel, eu não sou juiz, quem é juiz é Deus. Mas eu olho para eles me vendo há um tempo atrás, quando eu achava que eu era feliz, quando eu achava que eu era o cara e estava vivendo lá fora e curtindo, e que muitas vezes a minha vida esteve em risco. Não vou contar aqui para não te escandalizar, mas em muitos momentos esteve em risco. Nesses momentos, nesse tempo, e ali, naqueles livramentos que eu tive, e posso anotar com uma recordação muito presente cada um deles, depois de 21 anos de caminhada com Deus, eu recordo cada momento em que Deus me livrou da morte, sendo paciente comigo. E depois que Ele fez todo esse caminho, me livrando da morte, e me dando a possibilidade daquilo que o livro do Eclesiástico diz: aos arrependidos Deus concede o caminho do regresso, do retorno. Eu retornei para a casa do Pai, e hoje eu experimento a alegria que vem da verdade, a alegria que não passa, a alegria que permanece, a alegria que enche o meu coração por eu ser de Deus. A palavra, ela é real, ela é concreta, ela nos dá a possibilidade de testemunhar. É exatamente isso. Ele conforta aqueles que perderam a esperança, como o texto de hoje vai dizer, e Ele lhes dá alegria de verdade. Volta, vai dizer o texto, ao Altíssimo, desvia-te da injustiça, detesta firmemente a iniquidade, conhece a justiça e os juízos de Deus, e permanece constante no estado que Ele te colocou. Ei, como é que é o seu nome? É você mesmo. Deus está dizendo para você hoje no texto sagrado: permanece constante no estado que Ele te colocou nesse Vem Louvar. Permanece constante na fé, permanece constante nessa verdade que traz alegria, permanece constante no caminho da igreja, permanece constante na luta diária, permanece constante na oração, porque só assim você vai conseguir agradar a Deus. E Ele diz, o texto, permanece constante na oração ao Deus Altíssimo. Isso aqui é um programa de vida, que daqui para frente nós precisamos seguir. Deus está nos orientando. Nós retornamos, Ele restaurou a nossa vida, Ele nos conforta diante da perda da esperança, Ele nos incentiva, nos dá alegria, alegria da verdade, e Ele nos instrui. Permanecer na constância. Permanecer na constância. Pega aí a sua Bíblia, se você trouxe. Eu quero iluminar a nossa reflexão com dois textos de São Paulo. O primeiro está na primeira carta de Corinto, aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Você quer permanecer na constância? Paulo vai nos instruir como ele instruiu os coríntios. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Sou. Você achou, né, que eu ia falar isso, né? Mas parece, né? Eu sou da Imaculada mesmo. Mas aqui, Paulo está dizendo aos coríntios: acaso não sabeis que no estádio todos correm, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se impõe todo tipo de disciplina. Você quer permanecer constante? Todo atleta se impõe todo tipo de disciplina. Eles assim procedem para conseguirem uma coroa corruptível,
quanto a nós, buscamos uma coroa incorruptível. Por isso eu corro não como as tontas, eu luto não como quem golpeia o ar. Eu trato duramente o meu corpo, eu subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo seja reprovado. Vai um pouquinho para frente, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Deus está nos orientando de como permanecer na constância. Paulo diz, eu trato duramente o meu corpo, eu não fico aí vivendo qualquer coisinha, não. Eu levo a sério a minha salvação. E levo a sério a salvação eterna. A finalidade da minha vida é essa. Eu estou aqui me preparando para o céu, vivendo a cultura do reino, lutando por viver a cultura do reino chamado que Deus me faz. 2 Timóteo 2. Então, meu filho, fortalece-te na graça do Cristo Jesus. O que ouviste de mim na presença de numerosas testemunhas, transmite-o a pessoas de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Como bom soldado de Cristo Jesus, assume a tua parte no sofrimento. Ninguém que esteja engajado no serviço das armas se embaraça nos negócios da vida civil, se deseja agradar quem o alistou. Igualmente, o atleta na luta esportiva só recebe a coroa se lutar segundo as regras. Diga comigo, eu quero lutar segundo as regras do Evangelho, da Escritura, da sã doutrina da salvação. Continua Paulo, o agricultor que enfrenta o trabalho duro deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entenda bem o que eu estou dizendo. Afinal, ou melhor, aliás, o Senhor te fará entender tudo isso. O Senhor está nos falando. Nós precisamos viver uma vida constante. E viver uma vida constante é entender, nós fomos alistados no exército de Deus. Nós fomos chamados a viver o segmento de Cristo. E precisamos viver essa vida segundo as regras. Nós não somos chamados a desobedecer às regras. E tem regra, meu amado. E tem penalização quando não se vive. Passa num radar aí, que é a 110, a 140, que vai chegar a multa. É a lei. A lei do reino também é assim. Existem as penas e nós precisamos assumir hoje esse compromisso da constância, como atleta, nos impor as disciplinas necessárias. Sim, é necessário disciplinar-se tendo em vista a finalidade. É preciso ter em vista a finalidade da nossa vida. Nós estamos aqui militando, lutando na peleja, com um único objetivo: caminhar na direção de Deus e daquilo que Ele tem para nós. A instrução do Senhor na nossa caminhada, a partir do texto do Eclesiástico, Ele vai dizer: anda na companhia do povo santo, como aqueles que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te demores no erro dos ímpios. Louva a Deus antes da morte. O morto, como quem já não existe, já não louva. Na Santa Missa de abertura do acampamento, eu dizia da questão das amizades, que também nós precisamos vigiar. Eu até trazia o conceito aristotélico, quando Aristóteles diz sobre a amizade, que o amigo é aquele, eu vou usar o termo, idem vele, idem nole. Amigo é aquele que ama o que eu amo e odeia o que eu odeio, no conceito aristotélico. Agostinho, dentro do plano cristão, eu dizia na sexta-feira, ele vai dizer que os meus amigos sejam amigos de Deus, e que as minhas amizades me levem para ti, Senhor.
Por isso que o livro sapiencial está dizendo: anda na companhia do povo santo, anda na companhia daqueles que querem buscar a mesma coisa que você busca, o céu, as coisas certas, vivendo no correto. Anda na companhia do povo santo, aqueles que proclamam a glória de Deus. Mas será que isso não é radical demais? Não, padre. Jesus não andava com os pecadores? Me diga se depois que Jesus foi comer na casa de Zaqueu, o Zaqueu continuou o mesmo. Foi? Será que Jesus andava com os pecadores para eles continuarem pecadores? Era assim? Não. Depois que Jesus encontrou Mateus e ele foi lá fazer um lanchinho na casa de Mateus, Mateus continua a mesma pessoa? Quando Jesus encontrou a prostituta, ela continuou a mesma coisa? Aquela mulher adúltera? E a mulher do poço de Jacó, a samaritana? Ah, padre, mas será que isso não é radical demais? Não. Meu irmão, ande com quem ame a mesma coisa que você ama. E com quem odeia, e estou usando a palavra odeia no sentido forte para dar força naquilo que Aristóteles diz, com aquilo que odeia o que você odeia, que odeia o pecado, que odeia o mundo. E o mundo não é o mundo que nós vivemos, as árvores, a água, o mar. O mundo é tudo aquilo que é contra Deus, as mentalidades contrárias a Deus. Entenda que quando a gente fala de mundo é nesse conceito. Não é o mundo criado, é o mundo que o anticristo tem influenciado. Então, ande com aquelas pessoas que vão te levar para Deus. O Salmo 1 vai dizer logo nos primeiros versículos: feliz quem não segue o conselho dos maus, e não anda pelo caminho dos pecadores, nem toma parte na mesa dos zombadores, mas na lei do Senhor encontra a sua alegria, e nela medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada à beira do riacho, rios de água viva, a árvore plantada à beira do riacho, que dá fruto no devido tempo. Suas folhas nunca murcham, e em tudo quanto faz sempre tem êxito. Quando você vê um cristão murcho, sem sal, dessalinizado, você pode saber que ele está misturado com as coisas do mundo, porque não tem o ânimo, aquela vida que brota da experiência com Deus. E entenda experiência com Deus que não é arrepios, que não é sentimentalismo, mas uma experiência concreta de relação, de relacionamento com Deus, de encontro com Deus, experiência de intimidade com o Senhor. É dessa maneira. Mas aqueles que sentam na mesa dos zombadores, que seguem os conselhos dos maus, que andam nos caminhos dos pecadores, não são felizes. É a palavra de Deus que está dizendo. Não encontram essa felicidade. Mas deixa eu dizer uma coisa: por que o padre está dizendo tudo isso para vocês nessa missa? Porque existe uma pergunta no evangelho de hoje: bom mestre, o que eu preciso fazer para ganhar o quê? Você ouviu o evangelho? O que ele disse? Bom. O que ele disse? Bom mestre. O que ele perguntou? O que eu devo fazer para ganhar a vida? O assunto é esse, tanto do eclesiástico quanto do evangelho. A vida eterna. Nós sabemos que existem duas realidades na dimensão da eternidade, meus queridos: a eternidade na bem-aventurança, na felicidade plena, na alegria do céu, e a eternidade na vida desgraçada, infeliz, sofrível, eternamente, na realidade do inferno, na tragédia do inferno, porque é uma tragédia o inferno, e nós precisamos olhar para essa realidade sem medo. E eu acredito com a Canção Nova, com o nosso Pai Fundador, que nós fomos criados por Deus para preparar um povo bem disposto para a vinda gloriosa de Jesus. Fala para quem está do seu lado: ei, desperta, meu irmão, Jesus está voltando.
Fala para quem está do outro lado: ei, meu irmão, desperta. Desperta tu que dorme, Jesus está voltando. Fala para ele. Jesus está voltando. E quando ele voltar, se encerrará o tempo da misericórdia e haverá o juízo, o julgamento. E nós precisamos estar preparados. Jesus vai voltar. E nós não sabemos se vai ser na nossa geração, mas a igreja nos ensina a viver a expectativa. A igreja nos indica a fazer o caminho que a teologia chama da tensão escatológica. Eu não sei se ele vai voltar na minha geração, mas eu preciso viver como se ele fosse voltar. Se ele voltar, ele me encontrará preparado. Se ele não voltar, ele virá ao meu encontro. Porque deixa eu dizer para você, você não vai ficar para semente. Se Jesus não voltar, você vai para 7 palmos debaixo da terra, o seu corpo. Mas a sua alma, ou ela vai para o céu, e aleluia, né? Talvez um purgatório de uns milhões de anos, se ninguém rezar pela sua alma. Mas o purgatório de antessala do céu, já é certeza. Quem vai para lá já está definido, vai para o céu, só vai passar pelo processo da purificação. Mas quem vai para o inferno é definitivamente uma tragédia. Pega aí Apocalipse 20. Fala aí o Apocalipse 20, versículo 11. Obrigado, irmão. Apocalipse 20, versículo 11. Vi ainda um grande trono branco e quem nele estava sentado. O céu e a terra fugiram da sua presença e não se achou mais o lugar deles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos os livros, e mais um outro livro ainda, o livro da vida. Então foram julgados os mortos, de acordo com a sua conduta, conforme está escrito nos livros. Como nós vamos ser julgados? De acordo com a nossa conduta. Ali o Apocalipse está vendo os mortos, mas mortos e vivos, porque Paulo vai dizer que os mortos vão ressuscitar na vinda gloriosa de Jesus, e estarão com Jesus primeiro ali naquele julgamento, depois os vivos, depois os que estiverem vivos. E nós precisamos entender e não perder de vista a finalidade da nossa vida, e entender que nós temos que medir os nossos atos, as nossas opções, as nossas decisões, a nossa maneira de viver aqui no século 21, no ano de 2017, porque nós seremos julgados de acordo com a nossa conduta. Diga comigo: eu vou ser julgado de acordo com a minha conduta. Por isso eu preciso, a partir desse Vem Louvar, colocar a minha vida em ordem, escolher a boa conduta, seguir a instrução, o caminho do Senhor, viver na verdade, na alegria verdadeira, para que no dia do meu juízo particular ou no juízo final, eu seja julgado pela minha conduta como merecedor do céu. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão dele, que a sua conduta, balança a mão dele, que a sua conduta, de agora em diante, te dê a segurança de que a sua recompensa será o céu, será a vida eterna, será a salvação eterna, e não o fogo ardente do inferno, mas a salvação eterna, porque esse é o desejo de Deus para você. Aplauda essa verdade, essa certeza. Esse é o desejo de Deus, que eu e você vivamos hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei se vocês sentem o que eu sinto. Parece que nós estamos num tempo tão complicado, existe uma confusão generalizada.
no mundo. E isso quer entrar dentro da realidade da igreja, no meio de nós. Eu fico vendo quanto tempo perdido nas redes sociais, em discussões, ao invés de nós testemunharmos o Evangelho. É católico brigando com católico por causa do desfile que tinha Nossa Senhora Aparecida, e aí começa aquela briga, aquela discussão, aquela perda de tempo. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo e Cristo crucificado, que é esse Deus que nos salvou. Nós precisamos testemunhar o amor de Deus uns pelos outros e parar com essa briga entre nós. Nós precisamos mostrar o amor de Deus para o mundo. O juízo deixa com Deus, o julgamento deixa para Deus. Agora nós não podemos ficar perdendo tempo. Paulo vai dizer: prega oportuna e inoportunamente. Eu confesso para vocês que eu perdi muito tempo da minha vida, às vezes em polêmica, em respondendo provocações, porque nos provocam mesmo. Perdi muito tempo, mas eu cheguei numa consciência espiritual. A gente vai amadurecendo, e principalmente eu tenho um amor exagerado pela palavra, graças a Deus, e me deixo instruir por ela. E a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, Paulo vai dizer: evita, porém, questões tolas, genealogias, contendas, debates em torno da lei, porque são coisas inúteis e vazias. Também depois de uma primeira e uma segunda advertência, deixa de lado quem provoca divisão. Vai dizer Paulo a Tito: deixa de lado quem provoca divisão. Tal pessoa foi extraviada e está em pecado, sendo condenada pela sua própria consciência. Paulo está dizendo a Tito no capítulo 3, de 9 a 11. Eu estava fazendo há um tempo atrás o estudo na carta de Tito. Quando eu me deparei com essa palavra, eu falei: meu Deus, estou perdendo tempo demais. Às vezes nesses debates que não levam a lugar nenhum. E meu irmão, a dialética do mundo é essa: eles querem nos provocar para eles terem motivos para falar e nos provocar, e a gente vai e perde a linha e perde até a caridade. Mas vamos gastar tempo com aquilo que edifica, com aquilo que verdadeiramente transforma. A palavra de Deus, a doutrina da salvação, o amor. É exatamente isso que transforma, é exatamente isso que muda a vida. Gaste tempo sim. Posta a palavra de Deus, posta a vida dos santos, as frases dos santos. Provoque as pessoas para as coisas santas, para as coisas de Deus. Jesus, quando fala para aquele homem que se aproximou dele: olha, só Deus é bom. Ele está dizendo: você sabe com quem você está falando? Se você está me chamando de bom, você sabe quem sou eu? Eu sou Deus e eu quero te instruir. E aí Jesus fala para ele dos mandamentos, e vai ali mostrando a segunda tábua da lei, que estavam os mandamentos referentes ao homem, a realidade do ser humano, a observância em relação ao cuidado com o próximo. E o que ele responde? Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Meus irmãos, nessa resposta há uma coisa boa e há uma coisa ruim. A coisa boa é que esse homem era verdadeiramente um observante da lei de Deus. Ele era. Mas a coisa ruim é que ele parecia que ele estava satisfeito. Ele já estava bem satisfeito consigo mesmo. Parece que para ele, para aquele homem, a religião consistia somente em fazer, numa observação de normas. No catecismo da igreja, nós vemos a igreja dizendo
de um pecado contra a esperança, que é a presunção. Está lá no número 2092 do Catecismo. Há duas espécies de presunção. Ou o homem presume de suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda do alto, ou então ele presume da onipotência ou da misericórdia de Deus, esperando obter o seu perdão sem conversão e a glória sem mérito. E nós estamos nessa encruzilhada. Só que Deus, Jesus ali, faz uma exigência de amor. Quando aquele homem responde, mas eu já vivo isso tudo desde a minha juventude, diz a palavra que Jesus olha para ele com amor. Olha nos olhos dele com amor, até mesmo com admiração. Nossa, ele é um observante da lei, então ele tem de tudo para ser santo. Ele já está vivendo, mas na onisciência de Deus, ele olha no coração daquele homem e ele percebe que aquele homem tinha algo que precisava ali ser expressado claramente para que ele desse o passo. E aí Jesus diz, então, vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus tocou no ponto. Jesus tocou na realidade concreta. Porque aquele homem, se ele se abrisse ali naquele momento para fazer uma experiência, e aí Bento XVI, lá no documento Deus é amor, ele vai dizer, nós cremos no amor, no número 1 desse documento, Deus Caritas Est. Deus é amor, nós cremos no amor de Deus. Desse modo o cristão, pode o cristão exprimir a opção fundamental da sua vida. No início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à sua vida um novo horizonte. Meu querido, minha querida, Jesus quer dar à minha vida e à sua vida um novo horizonte a partir deste vem louvar. Deus quer nos instruir, nos conduzir àquilo que verdadeiramente é bom. Ele quer que nós deixemos os nossos apegos. E aqui eu estou citando Dom Henrique Soares, num texto que esses dias ele escreveu. Enquanto houver no seu coração apego à sua própria vida, com a ilusão de que você sozinho, você do seu jeito, você na sua própria medida, na sua própria verdade mentirosa, sem Deus e até com Deus pode ser feliz, pode construir a sua própria felicidade, construindo o seu próprio projetinho pessoal. Enquanto você pensar que pode ser realmente livre em Cristo, agarrado a 1000 paixões e 1000 conveniências e a 1000 concessões ao mundo, enquanto você quer experimentar tudo, fazer concessões aos apetites e aos desejos, agarrando-se a sensações e sentimentos, procurando neles a vida, enquanto a sua existência for assim, você nada mais será do que um pobre escravo. Com todo o prestígio, você não passa de um pobre escravo. Com todos os seus prazeres e prazerosas realizações e situações, você é somente um escravo de luxo. Com todo o seu dinheirinho e poder, você não passa de um escravo. Com todos os talentos, prazeres e potencialidades, escravo. Com todo o seu sucesso, você só será escravo. Todo escravo. Enganado escravo. Continua Dom Henrique, escravo da própria escravidão. Tão escravo que pensa que a escravidão é liberdade. Por medo de não ser feliz, por medo de perder a vida, você se torna escravo e vive uma grande ilusão que ao fim de tudo será colocada por terra, desmascarada. Escravo. Como sair disso? Como quebrar tão terrível, profunda e generalizada maldição que nos ilude? Vivendo a vida numa profunda união com aquele que foi livre, totalmente abandonado nas mãos do Pai,
totalmente obediente ao Deus Santo de Israel, totalmente centrado nele. Aí, quando nem a morte, nem a vida, criatura alguma nos puder separar do amor de Cristo, quando nós tivermos o sentimento dele, a liberdade dele, então já não teremos medo das mortes da vida, das renúncias da liberdade verdadeira que exige de nós, e livres saberemos viver a vida com serenidade, usando os bens e as oportunidades desse mundo, sem a eles nos escravizar, mas deles fazendo caminho para Deus e para os outros. Olhe, pense nestas coisas, porque elas dizem a respeito de você, bem de pertinho, dizem respeito a mim, a cada um de nós. O próprio Jesus nos preveniu: se o Filho não vos libertar, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. É Ele, somente Ele, quem de fato nos livra da morte, pois é o único que é capaz de nos fazer atravessar os vales da morte e entrar na vida verdadeira. Vá, seja livre, largue tantas escravidões geradas da tola ilusão de salvar você mesmo, a sua vida, às vezes passando por cima de Deus e dos outros, e até da sua consciência. Seja livre, meu amigo, sejamos nós livres. Para isso nós fomos criados e salvos por Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Fica de pé, pega a sua Bíblia. Mas quando ouviu isso, aquele jovem, aquele homem ficou abatido, cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Ele era muito rico. E não é aqui a riqueza simplesmente material e somente material. São os nossos apegos. Saiamos dos nossos apegos mundanos, das riquezas que são pobreza sem Cristo. E tenhamos a coragem de dar uma resposta de amor. Ele foi embora triste. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Sorria para ele e diga: não vai embora triste não. Tenha coragem de deixar tudo por amor a Cristo. Isso é santidade. Amar. A santidade é amar. Amar a Jesus mais do que a mim mesmo. Dá um abraço nesse irmão aí com a Bíblia mesmo assim. Fala com ele. Toma a decisão nesse acampamento de amar a Deus acima de tudo, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu coração, com tudo aquilo que você é. Porque Jesus está voltando. E Ele precisa nos encontrar, como diz São Pedro, numa vida santa e piedosa. Abra aí a sua Bíblia. Eu quero encerrar com esse texto da segunda carta de São Pedro. Capítulo 3, versículo 8. Ora, uma coisa não podeis desconhecer, caríssimos: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda para cumprir a sua promessa, como alguns interpretam a demora. É que Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a se converter. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com um estrondo espantoso. Os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com todas as obras que nela se encontrarem. Se é deste modo que tudo vai desintegrar-se, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama vão se derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? O que esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Nos quais habitará a justiça. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Céus novos e terra nova é o lugar aonde os justos habitarão.
E os justos estão aqui diante dos meus olhos, atrás das câmeras, atrás dos rádios, atrás dos iPads, dos celulares, dos smartphones, acompanhando pela TV, pela rádio, pela internet aqui fora do Brasil. Ó justos! Céus novos e terra nova é o lugar aonde a justiça habitará. Agora eleva os seus braços e diante daquilo que Deus nos falou, dê a sua resposta para Ele agora. Fala para Ele em oração qual é a sua decisão. A decisão que Ele nos chama da constância, a decisão do seguimento, do retorno ao caminho certo. Mas de quando nós formos embora desse Vem Louvar, quando acabar esse retiro, nós voltarmos para a nossa realidade, nós sermos a profecia que esse mundo precisa. Uma vida profética, uma vida de santidade. Um santo gera impacto no mundo, um santo gera impacto na sociedade. Um homem e uma mulher decididos por viver a palavra, questionam. Então diga para o Senhor agora: eu quero, Senhor, que a santidade da minha vida apresse o Senhor, que a santidade da minha vida apresse a sua vinda gloriosa, que a santidade da minha vida, Senhor, possa me levar a habitar céus novos e terra nova quando o Senhor retornar. Maranata, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem. A sua esposa, a sua noiva está sendo preparada, adornada. A Canção Nova tem feito um trabalho incansável, Senhor, de preparar a sua noiva, de preparar a sua noiva, de preparar a sua igreja, de preparar o seu povo. Maranata, vem, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós queremos ser salvos, nós queremos ser, Senhor Deus, santos. Fala para Ele que você aceita, que você deseja, que você quer viver a obra da santidade. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor. Espírito Santo de Deus, santifica-me. Espírito Santo de Deus, santifica-me. Eu sei, Senhor, que é só pela sua graça, não é pelos nossos esforços simplesmente. Nós só colaboramos, é a sua graça que nos santifica, é a sua graça que nos transforma. Mas o Senhor quer encontrar um coração decidido, o Senhor quer encontrar pessoas decididas, e essa é a nossa decisão. Ergue os seus braços e diga: essa é a minha decisão, Senhor. Diga mais forte: essa é a minha decisão, Senhor. Deixar tudo para ganhar o céu. Deixar os prazeres desse mundo, as obras da carne, a alegria mentirosa, para assumir a verdadeira alegria, a que brota da verdade. Diga bem forte: essa é a minha decisão, Senhor. Esta é a minha decisão, fazer Senhor. Um caminho de santidade. Fazer um caminho de santidade. Eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Para que a sua graça, Deus, para que a sua graça, Deus, me santifique e me faça o santo que o Senhor quer. Me faça o santo que o Senhor deseja. quer. Diga bem forte: Maranata. Maranata. Vem, Senhor Vem, Jesus. Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Ergue o seu braço bem alto, lá no alto. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Pegue o seu braço e cante bem forte. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Declare: que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, seu irmão. Ele logo virá. Levanta a mão dele. Somos, Senhor, tua igreja. Declara: somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vida gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e sãos. Só vocês cantando: somos, Senhor, somos. Que o Senhor nos encontre em paz, Senhor, puros e santos.
que é feito da sua promessa, que é feito da sua. Perguntam e zombam de Deus. Canta canção nova, canta, confessa a verdade. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Se nós cremos, é a nossa fé e declaramos que eu seja santo. Que é o nosso desejo, Senhor, hoje. Pois Deus é santo. Que a santidade da minha vida, que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, Ele não tardará. Deus seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor. E Ele logo virá. Glória a Deus! Pode aplaudir esse Deus que virá. A sua noiva está se preparando, Senhor. Glória a Deus! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!